boas, malta! Hoje, como podem ver, temos aqui mais um trabalho para ser feito no que toca à parede Pladur. Vamos fazer o tratamento de juntas, vamos fazer a preparação da massa, massa de secagem rápida, porque eu uso constantemente massa de secagem rápida para permitir trabalhar numa parede e a seguir trabalhar noutra, e assim que termina a segunda parede, poder voltar quase de seguida à parede inicial. Facilita muito o trabalho porque numa tarde vocês conseguem fazer quase que um cômodo inteiro e colocar várias mãos se necessário, dependendo da rapidez de secagem da massa que utilizam. Por isso, pessoal, se gostam deste tipo de conteúdo, fica até ao final, assiste. Vamos fazer basicamente toda a preparação da massa, qual é o tipo de quantidades que eu utilizo e como a preparo, e também algumas dicas de como preparar o Pladur antes de finalizar com a aplicação de fita e as restantes mãos para terem um bom acabamento. Existem inúmeras formas de fazer este tipo de preparação, mas pela minha prática e por tudo que eu já fiz aqui em casa, eu tenho um método que vou partilhar convosco. Penso, pelo menos para mim, sempre resultou bem. Tenho várias paredes já acabadas a 100% há anos, nunca tiveram fissuras, parafusos nunca ficaram expostos, nunca houve problemas da chamada trinca ou fissura que têm entre juntas. Por isso acredito sem dúvida que aquele trabalho e os erros que cometi e aquilo que vim aperfeiçoando ajudaram bastante. Por isso fica até ao final, caso queiras fazer estas dicas, acredito que te vão ajudar bastante. Agora pessoal, para quem não é inscrito, por favor subscreva o canal, ative o sininho. Sabem perfeitamente que não custa nada, ajuda muito o canal a crescer e ajuda o YouTube a saber que deve partilhar este tipo de conteúdo para pessoas com os mesmos gostos, que tenham este mesmo tipo de vontade de fazer as próprias coisas, as próprias remodelações na sua casa, e acredito que isto possa ajudar também algumas pessoas a fazer. Obrigado por assistirem e até já. Pessoal, a primeira coisa que vamos fazer, preparação da massa. Eu já tenho aqui este pequeno recipiente com água, coloco sempre água até meio. Eu sou franco, eu não faço grandes quantidades de massa. Porque este tipo de massa, como é secagem rápida, grandes quantidades afeta, sou franco, bastante a massa e vai haver bastante desperdício. Não há necessidade, é uma perda total de material. Eu vou fazer apenas o recipiente que eu acho necessário para dar o tratamento a esta parede. O que é que vamos precisar? De um recipiente deste género, eu pessoalmente adoro isto, foi a melhor compra que eu fiz, isto ajuda bastante, isto tira-vos muito trabalho. Outra coisa essencial é este pequeno utensílio aqui. Muitos de vocês sabem para que é isto? Basicamente é para preparação das massas de bolo, para bater claros, o que quiserem. Eu utilizo sempre para a preparação da massa porque isto facilita muito, mas muito pessoal, isto facilita mesmo muito a preparação da vossa massa e a massa fica com uma consistência incrível. É preferível do que fazerem a preparação da massa à mão. É muito mais trabalhoso, é possível, mas dá mais trabalho. Por isso, uma dica, quem estiver farto das sobremesas da sogra e não quiser comer mais isso, tirem isto. A verdade é essa, tirem isto e resolvem esse problema e ajudam-vos a vocês mesmos. É só não perguntem de onde é que eu tirei isto. Espero que a minha sogra não veja isto. Então, como é que eu faço preparação da massa? Numa fase inicial, eu gosto de colocar a massa gradualmente. Não aplico toda a massa direta e quente. Eu vou tirando e vou aplicando por cima, separadamente pelas áreas, distribuindo a massa por toda a área do recipiente, até que a massa atinja o ponto limite da água. Aí sim fazemos a mistura. Vamos pegar então naquilo que tiramos da sobra, para ter que comer aquelas sobremesas que às vezes não são propriamente as melhores, ou se forem, não tirem, peçam só emprestar. Como podem ver, não podia emprestar, eu tirei mesmo. Por isso, podem tirar as vossas conclusões. Mexemos até termos uma consistência similar a um mousse de chocolate. Bom, assim que a massa atinge a consistência desejada, o que é que devem confirmar? Eu, por norma, tiro sempre um pouco de massa e vejo se ela cai logo ou não dentro do recipiente. Se cair logo instantaneamente, eu deixo a massa repousar um pouco, porque ela ganha mais consistência após um minuto ou dois. Mas como podem ver aqui, eu tirei um bom pedaço e não é instantâneo o caimento. Por isso, neste momento, a parede já está ótima para ser aplicada. Primeira dica, antes de aplicar a massa, garantam que todas as placas são bem aparafusadas. Não coloquem placas, todas elas seguidas.
Deixem sempre, façam sempre este travamento em T entre placas. Os parafusos não podem estar demasiado fundos, porque se tiverem uma profundidade maior que a necessária, eles vão rasgar o papel da placa do lado. Então, isso é importantíssimo. Mantenham sempre ou comprem aqueles acessórios para a medida específica do parafuso e não ir mais fundo do que a placa, porque rompendo o papel, claro que não é algo muito grave, mas se romper o papel acaba por tirar a resistência que o plástico traz quando está bem parafusado. E outra dica, em todas as áreas que existe esta junta, eu faço sempre, nas áreas que o papel está mais solto, faço um corte em V. Eu corto de um lado, corto do outro, para quê? Para fazer um preenchimento com massa. Porque isto, neste momento, é a fase inicial da preparação. Não vamos colocar fita, não vamos fazer nada. Simplesmente vamos encher ou preencher todas as áreas que têm estas aberturas e garantir que a massa faz a união da placa. Assim vocês vão ter quase uma placa só. Toda a vossa área vai ficar muito mais resistente. Isto porquê? Porque a massa, depois de preencher estas fissuras, ela faz a união. Ela faz quase uma junção. Contudo, a massa também tem tendência a secagem rápida, a encolher mais rápido. A massa encolhe pouco. Por isso, é bom vocês darem esta primeira de mão, porque depois quando forem colocar a fita, já não vão ter esse problema. A fita já não vai perder resistência, porque a massa já não vai encolher, visto que já tem este enchimento inicial. É aqui que está realmente todo o segredo sobre o frango na preparação de uma parede plador. Resumindo, colocação das placas, travamento em T, nunca as ter na mesma ordem exata, a não ser que não sigam outra hipótese, usar da melhor forma possível as placas, mantendo a profundidade do parafuso não muito profunda, mas também não à superfície. Comprem os acessórios para quando forem colocar o parafuso terem a profundidade perfeita para ser preenchido com massa e não ficar visível. Malta, exerçam sempre bastante força para que a massa consiga penetrar esta área que está em aberto. Parafusos. Quem quiser fazer um género de X, coloca e retira. E já tiver cá, pode fazer em linha e tira logo para baixo da área. E é igual todos os parafusos. Mesma coisa aqui, malta. Como podem ver aqui, pessoal, têm que colocar bastante massa em toda a área. Garantam que preenchem toda a área. Como podem ver, isto também faz com que já consigam nivelar alguma área que não esteja tão perfeita ou tão bem como deveria estar. Como podem ver, tenho ainda isto cheio de massa para poder usar nas outras paredes. Esta já tem algumas áreas que já estão a secar. Já ali e ali toda a massa já está a ser absorvida. Como podem ver, depois da massa aplicada e já estar a secar, ela já fica com uma profundidade maior do que na altura inicial que foi colocado para preenchimento. É isto que é pretendido com o enchimento inicial. Porque se vocês fizerem isto e colocarem logo a fita, este vão que vocês estão a ver aqui que está a ser criado é o que vai acontecer com a fita por cima. Aquele vão que vocês viram, pessoal, sim, vai ser o principal motivo ou causador das fitas que são aplicadas levantarem e gerarem fissuras. Por isso, não tenham qualquer problema em fazer esta preparação inicial, porque pessoalmente eu acho que é essencial se quiserem ter uma parede, porque nunca vai dar problemas em termos de fissuras ou aparecimento das fitas. Agora, varia de opinião para opinião. É bem provável que a maior parte das pessoas que vocês eventualmente contratem, que vocês chamem para fazer este tipo de trabalhos, digam que isto é totalmente desnecessário. Fica a opinião de cada um.
A minha opinião, pessoal, como vocês viram aqui ainda há pouco, é que isto é uma mais-valia. Preencher isto antes de fazer qualquer aplicação de fita ou acabamentos juntas é importantíssimo. Eu digo-vos isto porque na fase inicial em que eu utilizei e fiz sem esta preparação, eu tive problema nas fitas de papel. As fitas de papel levantar, era como se não tivesse massa por baixo. Eu apliquei uma boa quantidade de massa, pessoal. Cuidado para não tirar massa excessivamente. O problema é que nestas zonas é normal a massa ser absorvida. Principalmente se tiver um tempo mais quente, toda a massa vai ser absorvida muito rápido e gera este vão que vai gerar bolhas de ar. Por isso, pessoal, não se esqueçam. Preparação impecável é desta forma que devem fazer. Vão perder mais tempo? Sim. Se eventualmente quiserem contratar alguém para fazer este tipo de serviços, fica a dica. A pessoa pode ou não fazer. Se der resultado sem isto, pessoal, perfeito, menos trabalho. Eu pessoalmente sou perfeccionista e gosto de fazer desta forma. Malta, este foi o resultado final. Todas as áreas das paredes preenchidas. Como podem ver, não demorou muito. E está literalmente pronto para vocês aplicarem a fase final, que é colocar massa, fita e depois dar a última de mão para o acabamento. Para mim é a forma mais simples de fazer e garantir um bom tratamento das juntas. Dá mais trabalho, é verdade, malta, dá muito mais trabalho, sem dúvida nenhuma, mas garante uma resistência muito maior a todas as juntas. Claro que vai haver sempre quem discorde disto, quem não queira fazer, quem diga que isto não é necessário. Para mim, é a minha opinião, fica muito melhor assim. Agora é colocar a fita de papel, fazer os acabamentos todos e fica perfeito. E a longo prazo, esqueçam as fissuras porque não acontece. Pessoal, como puderam ver, após sujarmos tudo e mais ou menos uma hora de trabalho, se calhar nem tanto, temos todas as áreas preenchidas. Não vamos ter futuramente, ao colocar a fita, problemas com fissuras, porque todas as áreas estão totalmente preenchidas, não vamos ter massa a ser perdida para dentro da fissura que tem inicialmente. O travamento das placas fica muito mais resistente e agora sim, é só aplicar a massa, fita e depois se fizerem uma ou duas de mão após a colocação de fita para acabamento e ficar perfeito para a lixeira. Claro, fazer o mesmo tratamento nos tetos, mas fica para o próximo vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado. Se não estão inscritos, subscreve, ativa o sininho para mais notificações e até o próximo vídeo. Fui! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense.